Flamengo tem um técnico. Opa! O Flamengo tem um novo treinador e este é assunto para Caê Mota, setorista do Mais Querido no Globoesporte.com. Fala, Caê, bem-vindo à Seleção, meu velho. Tudo em paz por aí? Fala, André, Ana, PVC, Cereto, Hernan, grande elenco aí. 2 semanas depois da saída do Jesus, quase que exatamente, né, porque foi por volta do horário do almoço mesmo que o Jesus anunciou para o Marcos Braz que ia embora, o Flamengo já tem um novo técnico, já não sei se é já, né, mas tem um novo técnico. Domenech Torrent assinou contrato até o fim de 2021, até o fim do mandato Rodolfo Landim. A expectativa é que ele venha para o Brasil na segunda-feira. A gente está tentando confirmar aqui, mas por toda a questão burocrática, de documentação e tudo mais, a gente não sabe se ele decola domingo e chega segunda, ou se decola segunda e chega na terça. A gente sabe até que o Braz e o Spindel se programavam para voltar ao Brasil hoje e chegar amanhã, mas diante de algum atraso burocrático que teve, voltam amanhã, chegam no domingo ao Brasil. Mas é isso, já tem um novo técnico, o Flamengo. Domenech Torrent vem com 3 auxiliares, 2 de campo e 1 preparador físico. Esse Flamengo que agora dá esse pontapé inicial, um Flamengo que, por sinal, está nesse momento passando pelo primeiro teste, né? Pós-Jesus, um jogo-treino contra o Olaria, está 9-0, por isso que não dá para ter muito bem como teste, mas é o primeiro desafio coletivo, assim, desde a saída do Jesus, com o Maurício Souza à beira do gramado, lá no Ninho do Urubu, 9-0, mostra que pelo menos as coisas continuam interessantes por lá, né? Você pode ensinar o Cereto como é que se pronuncia o nome do novo treinador rubro-negro, com a elegância que só você conseguiu mostrar aqui no Seleção? Então, é Domenech Torrent. Eu ainda não consegui me adaptar ainda ao tal do Domi. Domi, para mim, ainda é muito intimista, então eu estou tentando manter o Domenech Torrent. Domi é só para os íntimos como eu e o André Hernan. O André Hernan conversa com o Domi todo dia, né, André Hernan? Então, Domi é só para os íntimos. Ô Cereto, fala, Paulo. Olê, Dome. Exatamente. Já tá, vamos de Domi, que é mais fácil. Sim. Olha, o Flamengo, aliás, é prova viva da conversa que tínhamos há pouco. Sim. Eu, por exemplo, estava absolutamente equivocado quando avaliava o trabalho do Abel Braga. Eu achava que era um erro demitir o Abel. Eu achava que era um erro. Uhum. Falava, não, mas como assim vai trazer, agora no meio da temporada, um treinador estrangeiro? E os fatos mostraram que a minha avaliação estava equivocada. Então, isso é uma arte, eu acho, no futebol, sabia? Você identificar quando é que você tem que fazer uma ruptura, que é sempre ruim no meio da temporada, é sempre algo radical, é sempre um risco que você toma. Mas, às vezes, você tem que tomar essa decisão. E saber a hora de tomar essas decisões é uma arte. O Flamengo, no ano passado, marcou um golaço quando trocou o Abel pelo Jesus. E agora, sem ser por escolha do clube, tem que trocar o Jesus pelo Torrent. E falar sobre isso, Ana Thaís, Paulo Vinícius, André Hernan, Cauã, faz parte do nosso trabalho, ou não? Claro. Ou não? Claro. Ou não pode falar sobre isso? Claro que faz. Faz parte do nosso trabalho. E se for normal, ganhar ou perder, tanto faz. Pra que a gente tá aqui, então? Aí... E outra coisa, falar sobre vexame, não me venham falar que se eu usar a palavra vexame para dizer que o Mirassol ganhou do São Paulo, foi um vexame histórico, talvez o maior vexame da história do São Paulo, não venha dizer que eu estou incitando violência na torcida. Olha que coisa, olha que bobagem. Como que tem a ver uma coisa com a outra? Porque se você usar essas palavras, a torcida vai achar que não sei o quê. Se o cara achar isso, ele é um imbecil, com todo respeito. Se o cara da torcida achar isso, ele é um imbecil. Você quer que eu fale pro São Paulo que tá tudo bem, perder do Mirassol, com o time formado? Eu até recebi um zap ontem, abriram inscrições pro próximo jogo do Mirassol. 15 vagas abertas, 10 conto cada um para pagar o uniforme. Tá rolando essa brincadeira. Mas o assunto agora é o Flamengo. Por favor, André. O assunto agora é o Flamengo. Aqui não perca o foco. Ô, Paulo Vinícius Coelho, como é que você vê? Vamos apresentar de novo o treinador rubro-negro, que assim ninguém erra a pronúncia, o treinador rubro-negro. Vamos apresentá-lo de novo. E eu quero saber qual é a sua análise para a chegada do espanhol de 58 anos, nascido em Santa Coloma de Farners, Girona, para dirigir o clube mais popular do Brasil. O Mansur fez uma boa análise ontem no Globo, falando sobre a questão de... Ele é um discípulo do jogo posicional. As pessoas falam assim... O Kleber até ontem falou assim... As pessoas estão falando muito do jogo posicional. Assim, a questão é que as coisas hoje... O Guardiola, que a gente está vendo ao lado do Torrent, fala que não gosta de sistema tático, porque parecem números de lista telefônica, mas os sistemas táticos têm nome.
O nome tem os números, mas são os nomes. Os sistemas táticos são 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1. São nomes de sistemas táticos. Os esquemas táticos são os sistemas em movimento. O Torrent é um discípulo do jogo de posição. A diferença, para ser um pouco prático demais até, a diferença do jogo de posição para o ataque funcional, o ataque posicional para o ataque funcional é, digamos, a bola vai até o jogador no ataque posicional e o jogador vai até a bola. Isso é resumido. O jogador vai até a bola no ataque funcional. O Jesus jogava com um time funcional no ataque. Era um time de muita movimentação, concentrando os jogadores de um lado da jogada, os melhores de um lado da jogada, para inverter o lado, se for o caso, para pegar de surpresa a defesa adversária. E o movimento era a base do trabalho do Jorge Jesus. O Torrent pensa futebol de uma maneira um pouco diferente, ou ele é criado assim, de maneira diferente. Não quer dizer, e até as entrevistas que o Flamengo fez, foram 6 nomes ouvidos, 6 nomes listados, e o Flamengo foi conversar com ele justamente para ter a noção de que esse cara não chegaria aqui para ser autoral. Ele não pode chegar aqui e dizer assim, não, eu penso futebol assim, o Jorge Jesus pensa assado, então vai ser assim. Não, não é isso que ele vai fazer. Ele vai chegar e, no primeiro momento, pelo menos, ele vai se adaptar ao time do Flamengo. É essa a base da conversa. E isso é muito provável que ele consiga fazer. Tem sempre uma dificuldade de um assistente que tem um trabalho só, 2 trabalhos, Girona e o New York, como técnico principal, se adaptar. Claro, assim, o jogador testa o técnico que não tem essa experiência, mas ele tem o conhecimento e o aval de líderes do elenco, como o Rafinha, por exemplo. Então, se ele tiver 10 anos como técnico do Flamengo, é claro que no meio do caminho ele vai começar a transformar o time para chegar ao estilo que ele prefere, mas ele não vai chegar para fazer a revolução. Ele vai chegar para se adaptar a um Flamengo extremamente vencedor. É óbvio que há um risco enorme aí quando você contrata alguém que, de forma absolutamente segura, a gente pode dizer que tem boas ideias, porque ninguém é auxiliar do Pep Guardiola por muito tempo, sem ser um grande conhecedor das teorias que embasam o jogo, bem sucedido, com grandes resultados do Pep Guardiola, porque, afinal de contas, futebol é para isso, né? Então, assim, é óbvio que as ideias ele tem. Mas o próprio trabalho do Fernando Diniz no São Paulo, no Fluminense, no Atlético Paranaense, também demonstram que só ter boas ideias não bastam. Você precisa saber colocá-las em prática e trazer resultados com ela. Antes de ouvir a Ana, o André Hernan, o Cereto sobre isso, quero uma informação do Caê. Todo mundo que faz viagem internacional hoje, Caê, tem que passar por um período de quarentena quando desembarca num outro país. Qual a previsão de quando o Domi vai poder treinar ou dirigir o time do Flamengo? Você tem essa data, não? Então, não há uma data ainda. A gente sabe que o Flamengo já deu entrada em todo o processo burocrático legal até aqui no Brasil, mas é um Flamengo que conseguiu, não vou dizer burlar, mas conseguiu ultrapassar essa barreira até no lado contrário, daqui para lá, né? Porque a gente sabe que o Marcos Braz, ele é cidadão português, então ele teria a facilidade, mas o Bruno Spindel não tem passaporte estrangeiro, europeu, e ele conseguiu uma autorização especial do consulado europeu, a gente imagina que seja o português, para que ele pudesse ir para a Europa negociar. E a gente sabendo de todo o relacionamento que o Flamengo tem aqui no Brasil, com governos e tudo mais, eu não ficaria surpreso de conseguir uma autorização especial para que o Domenech e seus auxiliares tenham liberdade, desde que façam os testes pertinentes. O Flamengo tem toda essa estrutura de testar, quem está naquele ambiente do Ninho, de que com os testes ele tenha já a liberação, porque o Flamengo trabalha sim com o desejo de tê-lo no banco de reservas contra o Atlético Mineiro, que já é no próximo domingo, dia 9, né?